galera, beleza? Pessoal, ontem tivemos uma rodada enorme na NBA, foram 11 jogos, então vamos iniciar os trabalhos dessa quinta-feira falando sobre essa rodada. Não quero enrolar muito porque tem muito jogo pra gente comentar, só quero pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, rapidinho, tá bom? Vamos lá, galera! Começando aqui falando sobre Grizzlies e Hornets, né? O Memphis enfrentou o Hornets e venceu com muita tranquilidade, né? O Grizzlies venceu por 131-107, um jogo que foi resolvido no primeiro tempo. O Memphis teve um volume de jogo muito bom, o Ja Morant fez o que quis com a defesa do Charlotte no primeiro tempo e Memphis foi para o intervalo vencendo por 76-47, né? Uma vantagem basicamente inalcançável, principalmente pelo fato do Charlotte não ter defesa. Então, assim, mesmo que o Charlotte metesse 40 pontos num período, ia tomar 45, porque o time simplesmente não estava conseguindo defender. E foi o que aconteceu no segundo tempo. O Charlotte tentou pressionar, tomou contra-ataque toda hora e o Memphis conseguiu garantir a sua 24ª vitória. Charlotte teve sua 29ª derrota. Destaque do jogo foi o Ja Morant, né, que meteu 23 pontos, 8 assistências e ainda deu uma bela de uma sacaneada no Charlotte, né, naquela jogadinha que deu uma viralizada aí no Twitter, onde ele, na saída de bola, ele fica ali enrolando, fica ali sem pegar na bola, deixa o cronômetro rodar, deixou ali quase 10 segundos o cronômetro rodar, até alguém do Charlotte ir lá e tentar tomar a bola dele, né? E muita gente criticou o Ja Morant, dizendo que foi desrespeito. Pra mim, é do jogo. Provocação, o Ja Morant é um jogador que gosta de provocar. Pra mim, é do jogo. Mas não vou mentir, se é contra o Thunder, ficaria revoltado. Como não foi, pra mim, lance normal. Cleveland e Phoenix fizeram um jogo muito bom, né? Onde Cleveland venceu por 90-88, né, cara? O Cavs foi muito mal no primeiro tempo. Muito mal mesmo. Entregou somente 33 pontos. Não que o Suns foi uma maravilha. O Suns também foi mal. Mas o Phoenix foi um pouquinho melhor e foi pro intervalo na frente. Mas no segundo tempo, Cleveland reagiu, né, cara? Caris LeVert e o Donovan Mitchell tiveram um excelente volume de jogo no segundo tempo. E quem também foi crucial para essa vitória do Cleveland foi o Raulzinho, né, cara? O nosso querido Raul Neto veio muito bem do banco, meteu 12 pontos no segundo tempo e foi uma peça crucial para a virada do Cleveland Cavaliers, né? Cleveland consegue sua 25ª vitória, Phoenix sua 19ª derrota. Destaques do jogo: Caris LeVert, 21 pontos, foi muito bem. Donovan Mitchell, 20 pontos, 6 rebotes e 9 assistências, jogo muito sólido do Donovan Mitchell. E o nosso querido Raulzinho meteu 14 pontos vindo do banco. Raulzinho foi muito bem no jogo de ontem. Grande vitória do Cleveland. Orlando Magic enfrentou o Oklahoma City Thunder e dominou completamente, né, cara? Com um garrafão extremamente potente, né? O Orlando passou o carro no Thunder, 126-115, né? O Orlando não teve dificuldade em momento nenhum, em nenhum momento. O Thunder ameaçou tirar a vitória do Magic e ali no final, o Magic conseguiu ele sua 14ª vitória. Só pra vocês terem noção da dominância do Orlando, somente em um quarto o Orlando não fez mais de 30 pontos, né, cara? Então, assim, muito difícil pro Thunder vencer. Thunder tem uma dificuldade enorme em vencer adversários que tem tem um bom garrafão, até porque o garrafão do Thunder inexiste, né? O Thunder não tem garrafão. Então aí ficou complicado. Destaque do jogo foi o nosso querido Paulo Banchero, que finalizou com 25 pontos, 8 rebotes e 7 assistências. Grande jogo do novato Banchero. Philadelphia 76ers teve um jogo duríssimo contra o Indiana Pacers, mas mesmo sem Joel Embiid, conseguiu vencer por 129-126, né, cara? O Philadelphia teve um segundo período muito forte e conseguiu ir para o intervalo na vantagem. No terceiro período, Philadelphia seguiu com ótimo volume de jogo, o Harden jogando muito bem, Tobias muito importante, e conseguiu aumentar ainda mais a sua vantagem. Só que no último quarto, Indiana meteu uma pressão danada e engoliu o Philadelphia 76ers. E depois de meter uma parcial de 36-23, conseguiu forçar a prorrogação. Mas na prorrogação, defesa do Philadelphia brilhou, foi muito bem, limitou a transição do Indiana e conseguiu garantir a sua vitória, né, cara? Philadelphia
vence sem Embiid. Destaque do jogo foi James Harden, com 26 pontos, 6 rebotes e 8 assistências. Grande atuação do James Harden e grande atuação defensiva do Philadelphia, principalmente na prorrogação, né? New York Knicks teve jogo duro contra San Antonio, mas conseguiu vencer por 117-114, né? O Knicks teve um ótimo volume no primeiro tempo, foi para o intervalo com 62 pontos marcados. No segundo tempo, tomou um calor danado, tomou uma puta pressão do San Antonio, mas tendo ali um Jalen Brunson muito bem, Knicks conseguiu se segurar e garantiu sua 21ª vitória. San Antonio teve sua 26ª derrota. Destaque do jogo, Jalen Brunson finalizou com 38 pontos, o seu novo career high, maior pontuação da carreira de Jalen Brunson, tá? Outro jogaço de ontem foi Milwaukee Bucks e Toronto Raptors, né, cara? E Milwaukee conseguiu vencer graças a mais uma performance gigantesca de Giannis Antetokounmpo, né? O Bucks venceu por 104-101. Tivemos um primeiro tempo extremamente equilibrado, muito igual. O que fez o Bucks ir para o intervalo na vantagem foi o perímetro do Bucks, que foi bem melhor que o do Toronto, né? O Bucks conseguiu entregar 8 bolas de 3 no primeiro tempo e isso acabou fazendo a diferença. Mas assim, um pontinho somente a mais, jogo muito igual. No segundo tempo, apesar do Giannis ter metido 22 pontos no segundo tempo, ter dominado completamente o Toronto, o Raptors conseguiu contra-atacar muito bem, teve um perímetro bem mais funcional, Gary Trent, Van Vliet conseguiram arremessar muito bem e Toronto conseguiu forçar a prorrogação. Mas, na prorrogação, assim como aconteceu no jogo entre Philadelphia e Indiana, a defesa fez a diferença e a defesa do Bucks foi a que brilhou. O time defendeu muito bem e conseguiu garantir a sua 25ª vitória. Já Toronto teve sua 22ª derrota. Destaque do jogo, ele, Giannis Antetokounmpo, com um baita de um triple-double de 30 pontos, 21 rebotes e 10 assistências. Grande atuação do Giannis e grande vitória do Milwaukee Bucks, que aos poucos vai se recuperando e vai voltando ao nível que todo mundo esperava que tivesse, né? Quem também venceu ontem foi o Minnesota Timberwolves, né, cara? Enfrentando o Portland Trail Blazers. Minnesota venceu por 113-106. Wolves teve um excelente volume de jogo durante toda a partida. Em poucos momentos do jogo, Minnesota deixou a peteca cair e tendo Anthony Edwards imparável, metendo 32 pontos, Minnesota conseguiu sua 18ª vitória. Já Portland, sua 18ª derrota, né, cara? Portland a uma derrota de deixar de ter campanha negativa. Tá na hora do Portland acordar, né? New Orleans Pelicans enfrentou o Houston Rockets sem Zion Williamson e conseguiu vencer por 119-108, né? O Pelicans acabou com o jogo no primeiro tempo, né? O Pelicans foi pro intervalo com 75 pontos marcados, sendo 45 somente no primeiro período. O time foi muito bem, foi muito superior ao Houston. No quarto período, o Houston até que deu ali um calorzinho, né? Deu ali uma pressão, meteu 35 pontos, mas nada que assustasse tanto o Pelicans, que conseguiu fechar muito bem o jogo. 24ª vitória do Pelicans, 28ª derrota do Houston Rockets. Destaque da partida foi CJ McCollum com 28 pontos. McCollum que vai ser muito importante para o Pelicans nessas próximas semanas, que o time não terá Zion Williamson, né? Atlanta Hawks e Sacramento Kings fizeram um jogo extremamente equilibrado, onde a Atlanta conseguiu vencer por 120-117. Cara, foi impressionante como esse jogo foi igual. Foi igual, assim, impressionante, cara. Tanto é que só teve um quarto onde uma equipe conseguiu ser superior à outra, que foi no segundo período, onde o Atlanta venceu por 31-28. Em todos os outros, os dois times produziram a mesma quantidade de pontos. Foi absurdo o equilíbrio, mas a Atlanta, por ter tido essa vantagem de 3 pontos no segundo quarto, acabou saindo com sua 18ª vitória. Já Sacramento teve sua 17ª derrota. Destaques aqui do jogo foram John Collins com duplo-duplo de 22 pontos e 12 rebotes e Trae Young, que teve 21 pontos e foi bem importante para essa vitória do Atlanta Hawks, tá bom?
Los Angeles Lakers encarou ontem o Miami Heat sem LeBron James e mesmo assim conseguiu vencer por 112-109 graças a grandes atuações de Dennis Schroeder e Russell Westbrook. Ó, no primeiro período, cara, os dois times iniciaram um pouquinho travados, só que com a entrada do Russell Westbrook juntamente com Dennis Schroeder, o Lakers teve 5 minutos finais muito bons e conseguiu vencer o primeiro período por 32-23. No segundo período, o Miami pressionou bastante, mas tendo o Russell Westbrook muito bem na transição, o Westbrook meteu 10 pontos no segundo período, Lakers ainda foi para o intervalo com uma pequena vantagem. Na volta do intervalo, no terceiro período, Jimmy Butler e Bam Adebayo destruíram o garrafão do Lakers, passaram por cima, combinaram para 24 pontos e Miami conseguiu a virada. Mas no quarto período, Russell Westbrook e Dennis Schroeder voltaram a brilhar e tendo ainda a ajuda de Thomas Bryant no garrafão, Lakers conseguiu abrir uma boa vantagem e mesmo com Miami pressionando e deixando o jogo a apenas uma posse de diferença, Lakers se segurou muito bem, Westbrook foi muito bem nos minutos finais e o Lakers conseguiu sua 17ª vitória, mesmo não tendo LeBron James e nem Anthony Davis, que já tá fora faz um tempo. Já Miami, 19ª derrota, e essa foi dura porque o Miami tinha tudo para vencer, né? Destaques aqui do jogo, Dennis Schroeder, 32 pontos e 4 roubos de bola, melhor jogo do Schroeder desde que voltou pro Lakers, e Russell Westbrook, né, grande performance, 21 pontos, 8 rebotes, 9 assistências e 3 roubos de bola. Grande jogo do nosso querido Russell Westbrook, tá bom? Chicago Bulls venceu o Brooklyn Nets por 121-112 e deu fim à sequência de 12 vitórias seguidas do Brooklyn Nets, né, cara? Primeiro período, Chicago teve um excelente volume de jogo, tanto na defesa como no ataque. Defensivamente, o time conseguiu cortar muito a linha de passe do Brooklyn Nets. O Nets não conseguiu trocar tanto passe no ataque. Caramba, me perdi aqui na estatística. 3 turnovers forçados. Caramba, me perdi. Desculpa, grande audiência. Foram 3 turnovers forçados pelo Chicago Bulls, né? O time também foi muito bem na defesa de garrafão. O Nets não teve muito espaço para infiltrar. Enquanto no ataque, Chicago dominou completamente o garrafão do Nets. O Claxton fez um péssimo início de jogo. Vucevic deitou e rolou para cima dele. E Chicago conseguiu meter 22 pontos no garrafão. E tendo um perímetro bem eficiente, que chutou 4 de 7, Chicago conseguiu fechar o primeiro período com uma boa vantagem. No segundo período, o Brooklyn seguiu dando muito espaço no garrafão. A defesa do Nets foi muito mal no primeiro tempo. Chicago se aproveitou. Vucevic fechou o primeiro tempo com 17 pontos. E Chicago, mesmo tendo muitos problemas com o Kevin Durant, o Durant foi imparável no primeiro tempo. O Durant fechou o primeiro tempo com 28 pontos. Mas mesmo o Chicago tendo muitos problemas com o Durant, ainda foi para o intervalo com 10 pontos de vantagem, porque dominou o garrafão. O domínio do Chicago no garrafão foi impressionante. Na volta do intervalo, terceiro período, o Claxton voltou melhor, conseguiu dar uma desacelerada no Vucevic, e no ataque, Durant, Curry e Seth Curry tiveram ótima produção, e o Nets conseguiu diminuir bastante a desvantagem. E no quarto período, o Chicago acabou matando muito bem o jogo. Porque assim, no terceiro período, o Chicago não foi tão intenso. Chicago deu muita brecha e o Nets se aproveitou. Já no quarto período, o Chicago voltou com a mesma intensidade do primeiro tempo e o Brooklyn acabou caindo muito de produção. E depois de algumas bolas fáceis que o Brooklyn errou, e aí, direcionando um pouquinho mais minha crítica, o Royce O'Neal acabou errando muita bola fácil, Brooklyn acabou perdendo a chance de empatar o jogo algumas vezes, e Chicago, por estar com intensidade bem alta e por ter um DeMar DeRozan mais produtivo, conseguiu garantir sua 17ª vitória na temporada, e Brooklyn teve sua 13ª derrota e, como eu disse, encerrou sua sequência de 12 vitórias seguidas. Destaques aqui do jogo: Nikola Vucevic com 21 pontos e 13 rebotes e DeMar DeRozan com 22 pontos foram os grandes destaques da equipe do Bulls.
Pelo lado do Brooklyn, cabe destacar Kevin Durant, que teve uma atuação espetacular de 44 pontos, mas não foi suficiente para impedir a vitória do Chicago Bulls. E para fechar esse vídeo maravilhoso, vamos falar sobre a grande vitória e surpreendente vitória do Detroit Pistons contra o Golden State Warriors, né, cara? Jogando no Chase Center, na casa do Golden State, Detroit conseguiu vencer por 122-119. Bom, primeiro tempo, cara, tivemos um Detroit muito agressivo na defesa. Foram 9 turnovers forçados no primeiro tempo, 6 roubos de bola. E ofensivamente, cara, o Detroit conseguiu variar muito bem entre bola de 3 e infiltrações, né, cara? O Detroit fechou o primeiro tempo com 8 bolas de 3 convertidas e 24 pontos dentro do garrafão do Golden State Warriors, né? O Bogdanovic foi o destaque do primeiro tempo. Foram 17 pontos e 3 bolas de 3 para o ala do Detroit Pistons. Já o Golden State não teve uma boa produção vinda do time titular, mas os reservas produziram muito bem. E se não fossem os reservas, Golden State muito provavelmente teria ido para o intervalo perdendo por uns 10 pontos. Mas como o banco produziu bem, Golden State foi para o intervalo perdendo por apenas 4 pontinhos, né? Na volta do intervalo, o Golden State voltou bem melhor, né, cara? O terceiro período do Golden State foi muito bom no ataque. Klay Thompson, que não foi bem no primeiro tempo, voltou muito bem, foi bem mais produtivo. Mas o Detroit conseguiu se manter na liderança porque teve um contra-ataque muito eficiente. Saddiq Bey foi muito bem, Jalen Duren e Isaiah Stewart foram muito bem dentro do garrafão. E mesmo com o Warriors botando pressão, o Detroit se segurou e foi pro quarto período, vencendo ainda por 3 pontos. Mas no quarto período, o banco do Golden State iniciou muito bem o quarto e nos 5 minutos finais, né, faltando ali 5 minutos, o Golden State conseguiu virar o jogo. Só que aí o Detroit acordou, atacou um pouquinho mais por dentro, forçou turnovers do Golden State e conseguiu chegar, né, no minuto final vencendo por 5 pontos e por conta de uma tretinha que ele teve com o Isaiah Stewart, o Draymond Green acabou sendo ejetado por tomar uma falta técnica, né, cara? Então, assim, o Golden State chegou no minuto final perdendo por 5 pontos e sem o seu melhor defensor, né, cara? Situação bem complicada. Mas o Klay Thompson acabou pegando fogo nesse minuto final e, faltando 40 segundos para terminar, ele diminuiu a desvantagem para apenas 1 pontinho. Só que na sequência, o Jordan Poole fez uma cagada monumental, cometeu um turnover ridículo que acabou dando a oportunidade do Pistons de abrir 3 pontos. E o Pistons não vacilou. Kylian Hayes, na linha do lance livre, acertou os 2 e, faltando ali coisa de, 5 segundos para terminar o jogo, o Warriors perdia por 3 pontos. Mas o Klay, novamente mostrou, eu gostei muito dessa expressão que eu vi no Twitter, mostrou que tem bolas de aço, o Klay Thompson mostrou que tem bolas de aço e empatou o jogo com 3 segundos no relógio. Tudo se encaminhando para um overtime maravilhoso, mas não aconteceu, porque na última bola, Saddiq Bey recebeu o passe e mesmo desequilibrado e com 1 segundo no relógio, Saddiq Bey meteu uma bola de 3 fantástica que deu a vitória para o Detroit Pistons. No final, Pistons conseguiu sua 11ª vitória e Golden State teve sua 19ª derrota e a sua 3ª dentro de casa. O Warriors só perdeu 3 jogos dentro de casa, 1 contra o Detroit Pistons. Aí é complicado, né? Destaques aqui do jogo, hein? Bogdanovic, 29 pontos e Saddiq Bey com 17 foram os destaques do Detroit Pistons. Pelo lado do Golden State, cabe destacar Klay Thompson, né? 30 pontos para o Klay e quase que o Klay Thompson salvou o Golden State. É que o Saddiq Bey acabou com a festa do time, né? Bom, o que você achou dos jogos de ontem? Comenta aqui sua opinião que eu quero saber. Se gostou do meu vídeo, por favor, deixa seu like, se inscreve e compartilha o vídeo com seus amigos, que isso ajuda muito o meu trabalho. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado desse vídeo, porque vai ter um link que vai te oferecer 7 dias grátis para testar o NBA League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Se você quer assistir todos os jogos da NBA
tem que assinar o League Pass. E usando o link que está no primeiro comentário fixado do vídeo, você consegue 7 dias grátis para testar e ainda tem desconto tanto no plano mensal como no anual depois desse período de teste. Então não perca essa oportunidade. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo, tá bom, galera? Então conto com a audiência de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.